Boa noite. Eu estou na Casa da Amizade com o presidente do Rotary Club Niterói Leste, Ulisses Moreira, onde a gente vai conferir a palestra Alienação Parental sobre a coordenação do promotor Américo Luzio de Oliveira. Vamos conferir? Algumas pessoas já passaram por esse tema, né, que está sendo abordado hoje, que é alienação parental. Queria que você desenvolvesse, né, alguma coisa nesse sentido para o pessoal que está assistindo, né, poder se identificar. Sim. Bom, alienação parental é um fenômeno psicológico onde um adulto que cuida da criança, ele promove uma lavagem cerebral na criança no sentido de induzi-la a odiar, né, a não gostar do outro. Essa figura pode ser o genitor e pode ser também alguém que detém a criança sob essa autoridade, né? No ordenamento legal, essa lei é recente, a Lei 2.318 de 2010, que regulou a alienação parental, previu medidas de tratamento para a família, assim como medidas de proteção para a criança também, incluindo algumas medidas de advertência para os pais, suspensão do poder familiar, algumas medidas que pudessem ter um efeito terapêutico para que a família também passasse a ser funcional, né? Mas o fenômeno da alienação em si é um fenômeno bem antigo, conhecido dos tribunais há muito tempo e apenas em 2010 foi nomeado pelo Legislativo. E é crime? Não é crime, é violência psicológica contra a criança. Nós entendemos que a alienação parental retira da criança a liberdade, retira da criança a possibilidade dela ser livre para escolher, para amar e para gostar de quem faz parte do núcleo familiar dessa criança, né? Então ele é um abuso moral contra a criança, é violência psicológica contra a criança e é por isso que existe uma equipe técnica formada por assistente social e psicólogo dentro dos tribunais de todo o país hoje, capacitados para avaliar esse tipo de demanda, né, de modo que possa auxiliar tecnicamente juízes e promotores em algum processo que envolva esse tipo de discussão. Quantas vezes a gente se pegou fazendo algum tipo de alienação parental com o seu filho, né? Falando alguma coisa mal do seu ex-marido, né? Uhum. Às vezes a gente se pega falando essas coisinhas, né? Então, o tema de hoje vai tratar sobre esse assunto, sobre alienação parental. Nós estamos aqui com 3 palestrantes, a desembargadora Maria Lúcia, a magistrada a doutora Regina Helena Fábrega e a psicóloga Lícia, que é especialista na área de alienação parental. E esse tema é altamente relevante para a sociedade civil. É uma honra estar aqui nessa palestra. A Casa da Amizade é uma instituição rotária, né, que preza sempre pelo social, sem ver a quem. Então, estamos aqui hoje num tema muito relevante, porque a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. A importância desse tema para a gente, né, é muito caro, inclusive nós temos dentro do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis um projeto muitíssimo interessante chamado Pais em Paz e que tem sido desenvolvido e que tem o piloto que foi em Duque de Caxias, né, está sendo feito lá em Duque de Caxias, inclusive com a colega nossa que foi minha assessora, a promotora de justiça, a doutora Roberta Dumas, e tem surtido um efeito maravilhoso, tem podido ajudar várias famílias. Esse tema é muito atual, é muito importante e o Ministério Público quer participar de todas essas discussões que estão acontecendo e nós agradecemos o convite, né, inclusive pelo doutor Américo, que é o colega nosso, promotor de justiça e também aqui rotariano, né? Uhum. Então é um prazer estar aqui e assim, aprender mais também, né? A alienação parental é configurada quando um dos genitores faz alegações e implantação de falsas ideias para o filho em relação ao outro genitor. Pode haver danos morais? Pode, são coisas distintas. O dano moral que se refere é no caso de abandono afetivo. É uma coisa distinta da alienação parental. O abandono afetivo é aquele pai que abandonou o filho por décadas e décadas e, com isso, causou problemas psicológicos, sérios problemas em relação às crianças. Aí é configurado o abandono afetivo e cabe, dependendo das circunstâncias, daí é uma questão controvertida,
mas é cabível o dano moral, sim, dependendo da situação. A alienação parental, que começou a ser estudada aqui no Brasil há alguns anos, a lei veio em 2010 e existe uma síndrome que começou também nos Estados Unidos e a lei fala quais são os casos em que pode haver um início de alienação parental, né? Que é justamente o desejo de um dos genitores ou de alguém muito ligado ao adolescente ou à criança de afastar o outro genitor ou os avós ou outras pessoas que tenham convívio com a criança, fazer com que essas pessoas sejam afastadas desta criança ou deste adolescente. E esta lei foi que aqui no Brasil começou a tratar deste problema, que é um problema muito grave e que atinge os nossos jovens. Eu acho que o Rotary de Niterói, ele passa hoje por uma renovação muito grande. O Ulisses ele está trazendo pessoas novas para o Rotary. E o que a gente sempre ouve falar do Rotary, tem muita gente já de muita idade, então o Rotary fica umas reuniões, tal, não sei o quê, tem que fazer alguma coisa nova. E o Rotary de Niterói conseguiu fazer isso, o Rotary que o Ulisses preside. Ele trouxe Américo, a própria mulher dele também, ela é muito dinâmica. E a gente vê hoje aqui que isso, o que acontece? Quando tem sangue novo, até as pessoas de um pouco mais de idade também vêm junto, porque eles querem realmente isso, são coisas novas e coisas para que elas possam ter, para fazer que seja novidade realmente. E no caso, essas palestras, por exemplo, que estão acontecendo aqui no Rotary, são super interessantes, porque você vê que ela vem, eu já vi palestra aqui sobre segurança, já vi palestra aqui sobre uma série de assuntos, né? Uma pauta muito extensa. Inclusive daqui por diante o Ulisses me convidou, e o Américo Lúcio também, me convidaram e eu vou inclusive ajudar em algumas palestras e fui convidado para palestrar também. Então tem alguns temas aí que nós estamos vendo qual palestra que eu vou fazer aqui futuramente. Mas enfim, eu acho que o Rotary de Niterói aqui, comandado por essa, vamos dizer, por essa grande equipe, está de parabéns. Porque eu acho que vai atrair cada vez mais sangue novo e sangue novo produz. Elas aqui estão assim, presentes para esclarecer fatos relevantes da vida jurídica e principalmente da vida social, problemas que afligem principalmente as pessoas em comum, né? Tem problemas de família, né? Assim, a nossa parte de família não é um problema jurídico só, é um problema mais mesmo médico, questão patológica, né? Você imagina que às vezes o promotor, o juiz tem que resolver como eles vão separar a visitação, que eu e a Regina, por exemplo, vão saber o que é melhor para os filhos de outras pessoas. Uma coisa meio assim, sem sentido, né? Foge do conhecimento jurídico. Então, a doutora Alice, que é a nossa psicóloga, é a luz no fundo para a gente, né? Que ela vai indicar lá a verdadeira saída para a gente. Porque se a gente for tratar a situação de forma jurídica, a gente não vai conseguir. Então precisa da psicóloga lá, né? Para dar uma ajuda para a gente e mostrar. Então os pareceres dela são brilhantes, né? E quase todos são acolhidos, pelo menos em parte, por a gente, né? E ela é feliz que vai ficar uma palestra show aqui. O trabalho nosso, da equipe técnica, é um trabalho muito delicado. De fato, quando os processos chegam para a psicologia, né, existe, na maior parte das vezes, uma dificuldade no implemento de uma convivência. Né? Às vezes há uma decisão judicial determinando uma convivência, mas essa convivência não consegue se efetivar na prática. Então chega sexta-feira, o pai vai buscar o filho, as mães, a maior parte das vezes são os guardiãs, né? Ainda é assim, isso tende a mudar com a guarda compartilhada, né? Que é uma lei de 2014,
2008, reformulado em 2014. É ainda uma realidade. As mães, a maior parte das vezes, são as guardiãs e os pais vão buscar os filhos no final de semana e muitas vezes a criança não quer ir. Mas tem uma decisão judicial que decidiu que a criança tem que ir, porque tem direito, o pai tem direito ao pernoite, e antes do direito dos pais, a gente tem que lembrar que a criança é um sujeito de direitos, né? A criança é uma pessoa que está em crescimento e desenvolvimento, e a lei não é alheia a essa realidade. Só que a criança não quer ir. Então, assim, muitas vezes a criança é bem pequena e ela manifesta uma recusa. E aí, o desafio nosso, do nosso trabalho, da equipe, nós psicólogos, é tentarmos entender essas questões que perpassam o processo judicial, as questões emocionais que estão por detrás de um pedido judicial. Então, nós convocamos a família, chamamos o autor, o requerente, o requerido, em dias separados, fazemos entrevistas individual, entrevistas conjuntas também, da criança, na presença de cada um. Fazemos observação livre da criança, então a gente tem uma sala de brinquedos no setor, a gente pede para a criança vir, acompanhada de quem mora com ela. E a gente, então, tenta promover um ambiente mais ameno possível. Eu coloco música do Spotify, eu digo, olha, o que você gosta de ouvir? A criança escolhe a música. E nós, então, ali naquele lugar, nós estamos num lugar de peritos. O juiz, ele se vale dessa expertise, Nossa, porque durante 5 anos da faculdade, a gente estuda sobre memória, sobre percepção, sobre atenção, sobre os fenômenos das falsas memórias, doutora, como a senhora bem lembrou. Nosso cérebro produz falsas memórias. Então, a gente sabe também, a neurociência explica que quanto mais longe do fato, mais passível é o nosso cérebro às falsas memórias. Então, a prova deve ser colhida o mais rápido possível, próxima ao fato, porque com o tempo a gente se esquece. A alienação parental é um distúrbio da infância, muitas vezes na infância, às vezes, que aparece no contexto de disputas de custódia de crianças ou adolescentes e manifestações preliminares de uma campanha denigratória realmente contra um dos genitores que sofre com uma atitude da própria criança. Ela disse ali que muitas vezes saía com o pai, brincava e tal, mas quando ela voltava, ela ficava triste, para que a mãe não percebesse que ela havia sido feliz com aquela ida, com aquele passeio que ela deu ao pai. Isto é a síndrome. E este psiquiatra cunhou este nome, que é aceito hoje no mundo inteiro, praticamente aqui no Brasil nós aceitamos. E esta síndrome, ela é feito realmente uma lavagem cerebral na criança ou no adolescente. Foi estabelecida a guarda, o casal se separou, não se separou, estabeleceu a guarda. Aí começam os probleminhas de alienação parental. Ou seja, como a doutora desembargadora estava falando, as partes não cumprem aquilo que na hora estão ali, não, vai ser assim, vai ser ótimo, Natal com outro, final de semana e tal, começam os problemas, porque eles não fazem isso, não cumprem, e aí que entra a questão da alienação parental. E o que as partes devem fazer nesse momento? Procurar um juiz. E aí, foi como disse a desembargadora, disse aqui para nós temos que ser firmes. Nós temos que ser firmes, ouvir as crianças, botar estudo psicológico, colocar e ir para que aquele alienador, que muitas vezes, o que causa alienação? Aquilo que ela falou no filme. Em primeiro lugar, ela se sente traída, ela tem raiva daquele pai, ou o contrário.
Então ele começa a falar mal, e a sua mãe trabalha e larga você, ou então seu pai bebe, ou a avó isso, então começa a desqualificar a conduta. Que estouro de palestra sobre alienação parental. Eu fiquei realmente surpresa, porque teve muito conteúdo, eu acho que vocês viram aí. Sim, na verdade nós temos procurado trazer temas de interesse social. O Rotary tem esse papel de engajamento dentro da sua comunidade, no sentido de trazer informação, aquela ansiedade que a pessoa está precisando receber de informação, que anseia algo mais. E esse tema é um tema que aflige a família brasileira, né? Nós tivemos na última palestra nossa, foi sobre as eleições presidenciais. Está até no canal Niterói.com, é só acessar que vocês vão ver esse programa. Teremos dia 18 do 7, nós teremos outro evento com a Comissão Eleitoral da OAB, mais um debate sobre o assunto, porque não deu para esgotar na outra palestra que nós tivemos com o procurador Ramayana. E dia 9/8 nós vamos ter o desembargador Najib falando sobre fake news, que também é um assunto que está em cima das eleições aí. Então o Rotary é isso. O Rotary ele faz projetos sociais, o Rotary traz temas polêmicos, traz informação, e eu acho que hoje nós cumprimos esse papel, conseguimos cumprir o nosso papel hoje. Um sucesso total, a Casa da Amizade simplesmente lotada, né? E eu queria, para encerrar, que você falasse, para quem está assistindo e quer conhecer e quer participar das palestras, pode acontecer isso? Sim, nós temos Instagram, nós temos site, nós temos Facebook. É só digitar lá, Rotary Clube Niterói Leste, que você vai achar todos esses links para poder entrar. E o canal Niterói está sempre fazendo cobertura. Entra no canal Niterói lá, que tem várias matérias já que nós fizemos, e você vai poder conhecer um pouquinho mais do que é o Rotary Clube. E perto de onde você mora, com certeza tem um clube, você pode procurar e se engajar também nesse exército de voluntários que estão espalhados pelo mundo todo. Muito obrigada. Então tá, gente, a gente vai encerrando o programa e a gente volta semana que vem com muito mais. Obrigada, Ulisses. Nada, obrigado.